pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo, trazendo hoje o quarto vídeo de correção do PET 2021 do segundo ano do ensino médio. Então, nessa semana 4 aí, do volume 1, o assunto acabou sendo até o mesmo assunto do primeiro ano, tá? Que é semelhança de triângulos e também trigonometria no triângulo retângulo, só que um pouquinho mais aprofundado, ok? Então já vamos direto para as questões. Na questão 1, diz o seguinte: em um triângulo XYZ, o lado YZ é igual a 10 centímetros. Vou começar a destacar aqui, tá? A gente tem um triângulo XYZ, está dizendo que o lado YZ mede 10 centímetros. Seja um segmento ZW interno ao triângulo, tal que W seja um ponto do lado XY, tá? Sabendo que YW é igual a 4 centímetros e os ângulos YXZ e YZW são congruentes, a medida de XW é igual a... Então, galera, essa é uma questão que, assim, alguns alunos têm dificuldade porque o triângulo não está desenhado. Mas, assim, tirando algumas exceções, o desenho ele não é... O desenho ele não é ele não é empecilho para você poder resolver o seu problema. Você pode fazer o desenho mais para você poder enxergar a situação, por mais que o seu desenho fique fora de proporção. Então a gente só faz um triângulo para poder ilustrar a figura. Então você vem aqui, sei lá, vamos fazer um triângulo assim, ó. Então nós temos esse triângulo, eu vou nomear aqui como X, aqui como Z e aqui como Y, certo? Aí ele disse que o YZ mede 10 centímetros. E aí ele está pegando um ponto ZW que é interno. Então, sei lá, vou colocar que é por aqui, né? Aliás, até ele falou que o YW mede 4. Então vamos supor que é aqui, ó. Você vem aqui. Ficou meio ruim, né? Pera aí. Deixa eu só... Não, quero selecionar o outro. Ih, rapaz, pera aí. É porque eu quero selecionar esse de dentro aqui, mas tá... Aí. Pra gente poder arrumar, né? Aí, melhorou sim. Tá? Então nós temos aqui esse ponto. Esse ponto aqui é um ponto W, tá? De forma que o YZ é igual a 4 centímetros. E aí que vem a informação. Ele diz que esse ângulo YXZ, ou seja, é o ângulo que tem lados aqui que passam no YZ e o vértice dele é o X. Então, ó, YXZ, esse ângulo está aqui embaixo, ó. É esse ângulo aqui, ó, tá? YXZ e o YZW, que vai ser esse ângulo aqui, ó, eles têm a mesma medida, ok? E aí com isso ele está pedindo a medida do XW. Eu vou chamar esse XW aqui de... Pois é, não vai dar para usar o X para não confundir com o vértice ali, né? Vamos chamar isso aqui então de A, sei lá, média A, ok? Qual que é a ideia aqui então? A ideia é a gente usar a questão da semelhança. É a gente conseguir dividir isso daqui em dois triângulos. Reparem o seguinte. Aí eu já vou recorrer ao desenho aqui, ó. Eu vou desenhar esse triângulo aqui de cima. Tentar, né? Vamos ver como que vai sair isso.
Boa. Deixa eu ver. Não. Agora que eu quero selecionar outra coisa, né? Então tá aqui, ó. A gente tem esse triângulo, que eu vou colocar as medidas dele, né? Nós temos aqui, esse triângulo é o triângulo YWZ, que tem aquele ângulo que estava marcado anteriormente. Ele tem um lado de 10 e ele tem um lado que mede 4, ok? Ao mesmo tempo, agora eu vou fazer de... Será que é o amarelinho que fica bom? Laranja? Vamos ver. Vou desenhar o triângulo grande de novo. Porque é justamente aquele triângulo grande que vai dar pra gente dois ângulos congruentes para poder comparar ali. Vamos ver. Selecionou? Selecionou. Boa. Esse aqui é o triângulo. É o triângulo X, Y, Z. Que tem aquele ângulo marcadinho. Esse lado YZ mede 10 centímetros. E tem esse outro lado YX que está dividido em dois nessa figura, tá vendo? Ele tem uma parte que mede 4 e uma parte que mede A. Ou seja, esse lado dele é A mais 4, ok? Agora, vamos olhar para as figuras, ó. Ver se vocês concordam comigo. Esse Y aqui, vocês viram que no desenho ele veio do mesmo lugar, certo? Vocês concordam comigo, então, que esse ângulo que está aqui, que eu marquei com duas coisas, é o mesmo ângulo que está aqui? Vieram do mesmo lugar, pessoal. Então é o mesmo ângulo. O ângulo é igual. De forma que o nosso terceiro ângulo da figura, que é esse daqui, que eu estou marcando com três coisas, ele vai ter que ser igual, porque a soma dos ângulos do triângulo é constante, é sempre 180. Então você tem triângulos semelhantes. São triângulos que têm os três ângulos congruentes, então existe a semelhança. O que a gente vai usar para a nossa semelhança? Bom, o que está em jogo aqui, e agora é questão de ser inteligente e usar, a gente vai ter que usar esse lado de 10 e ele está oposto àquele ângulo verdezinho ali. Então a gente vai associar ele justamente ao A mais 4, ok? Então eu vou escrever aqui embaixo, ó. A mais 4 sobre o 10. Estou montando a ideia da proporção, da razão de semelhança, ok? Se eles são semelhantes, isso aqui vai ser igual à razão se eu utilizar os outros dois lados. Então, esse 10 aqui, ele está associado a esse aqui que tem um tracinho só. Que no outro caso do triângulo é igual àquele 4 ali, ó. Então vai ser 10 sobre 4. Então é essa que é a proporção. Na hora de montar a proporção, você seleciona os triângulos de acordo que na hora que você montar os lados, tem que usar os lados homólogos, né? São os lados correspondentes. Para poder resolver a proporção, basta que a gente multiplique cruzado, certo? Aí só vou destacar que esse 4, ele multiplica o A mais 4. Eu acho que nem era necessário, não vou fazer cruzado não. Vou explicar para vocês por quê. Que você vai multiplicar esse 4 ali e você vai ter que passar dividindo depois. Então multiplica só nesse sentido aqui, ó. Que aí fica A mais 4 é igual 10 vezes 10, que é 100, sobre 4. Correto? De forma que, ao dividir 100 por 4, eu obtenho 25. Esse mais 4 fica menos 4, ou seja, o meu A aqui ele vale 21 centímetros. E é esse o valor que a gente estava procurando. Ok? Então repare o que eu falei, pessoal. A questão do desenho ficar desproporcional.
esse YZ aqui, ó, ele vale 10. E esse nosso A aqui, ele vale 21. No nosso desenho, ele ficou muito menor. Mas não tem problema. A ideia de fazer o desenho era só para você poder identificar, tá? Porque a gente não usou o formato do triângulo na solução. Os triângulos, eles eram semelhantes, independente do formato do triângulo, certo? Então, por isso que o desenho é só para poder te auxiliar na hora de você montar a proporção. Não era necessário que ficasse perfeito e tal. Então, é só uma ideia. Então, aqui nós temos a letra A, 21 centímetros, ok? Vamos agora de questão 2. É mais uma questão de semelhança. E eu vou mostrar para vocês onde que a semelhança se aplica. O perímetro encontrado na figura abaixo é igual a... Aí tá abaixo, mas eu botei do lado aqui para poder é, ficar mais organizado o nosso desenho. Então ele quer o perímetro. Aí quando ele fala perímetro da figura, eu estou imaginando que é o de fora, né? Claro, é o triângulo maior. Mas a gente analisa a alternativa para saber se aquele 4 ali vai entrar, ok? Então, pessoal, é o seguinte nisso daqui, ó. Nós já temos dois ângulos iguais, certo? Esse ângulo aqui, que eu vou marcar com dois tracinhos, ele é um ângulo comum a dois triângulos. Eu vou separar os triângulos depois. É melhor até separar de uma vez. Vamos separar primeiro, para não confundir. Vou usar até uma caneta um pouco mais grossa aqui. Eu vou retirar esse triângulo daqui, ó. Peraí, eu estou usando a caneta mais grossa? Eis a questão. Não, não tô. É estranho, né? Bom, a diferença que dá, dependendo de como você pega aqui na escrita. É, ficou meio desajustado aqui, né? Deixa eu tentar de novo. Eu gosto de fazer uma coisa assim. O formato ali vai depender, mas é bom visualizar ele mais ou menos como ele tá, né? Tá, deixa eu só dar aquela arrumadinha. Tá, ficou mais agradável aos olhos do professor aqui agora. Então nós temos esse triângulo, tá? Vamos destacar os elementos dele aqui. A gente tinha um ângulo alfa. Nós temos um lado aqui que mede y. Esse lado aqui mede 4 e esse lado aqui mede 8. E agora eu vou pegar o triângulo grandão lá em cima. Ó. O triângulo todo, na verdade, né? Não o triângulo lá em cima. O triângulo todo. Vamos tentar, né? Vamos tentar fazer ele ficar com um formato parecido. Vamos ver. É. Dá pra entender. Não tem. E vamos jogar ele aqui pra baixo. Colocar ele mais pra cá. Tá. Temos aquele triângulo maior. Que eu vou até, pessoal, eu vou até dar uma diminuída nele aqui. Pode ser? Só pra gente poder ter um pouco mais de espaço para trabalhar. Tudo bem? Ele tem medidas. Segundo o desenho ali, nós temos um ângulo alfa aqui em cima, certo? Esse lado aqui ele mede 6. Aí esse lado de baixo, ele tem uma parte que é 2 e outra que é y. Ou seja, 2 mais y. E tem essa parte aqui de cima, que é x e 8. Ou seja, mede x mais 8. Ok? E agora, deixa eu fazer o seguinte mais uma vez. Isso aqui eu já vi que eu vou precisar de espaço. Vou passar isso para cá. Vou dar uma diminuída. Ok. Tudo bem, pessoal? Sim?
Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente observar que esse ângulo aqui, que eu estou marcando no desenho original, ele foi usado nos dois. Ele é esse ângulo aqui e ele também é esse ângulo aqui, ó. De forma que se eu tenho dois ângulos iguais, automaticamente o terceiro ângulo também é igual o de um e do outro, ok? Então a nossa semelhança está aí. Vamos montar então da seguinte forma. Aí agora é questão de ter cuidado. Eu vou montar primeiro esse triângulo aqui para esse aqui, tá? Então a gente vai montar três razões aqui. Então nós temos um traço aqui, mais um traço aqui, mais um traço aqui. Então, em cima a gente vai colocar as medidas do triângulo da direita e embaixo o da esquerda. Então, pessoal, oposto ao alfa, nós temos 2 mais y. E no outro triângulo nós temos o 8, correto? Lá, o 8 é o que está oposto ao alfa. Oposto ao ângulo verde aqui, esses dois tracinhos, nós temos o 6 e no outro nós temos o 4. E oposto ao azulzinho, aqui nós temos o x mais 8 e no outro nós temos o y. Então, o segredo para a gente aqui tá nessa razão aqui, ó. Ok? Isso daqui que vem a ser a razão de semelhança. Então, razão de semelhança de um triângulo é a razão entre duas medidas lineares dele. Isso aqui vai ser 6 sobre 4, que dá para dividir por 2 e obter 3 sobre 2. Então, é esse o valor que a gente vai utilizar para poder continuar a nossa conta, ok? Então, repara que essa segunda razão ela depende do y e do x. Então, é interessante a gente usar essa primeira aqui. A gente vai comparar isso aqui com 3 sobre 2. Então, você vem aqui. Vamos colocar 3 sobre 2. Então, 2 mais y sobre 8 é igual a 3 sobre 2. Mesma coisa anterior. Como só tem y aqui em cima, eu só vou multiplicar nesse sentido aqui, ok? Então fica 2 mais y é igual a 8 vezes 3 é 24, dividido por 2, tá? De forma que o nosso y vai ser 24 por 2 é 12, menos 2, o nosso y então ele mede 10. Ok? Então acabamos de descobrir o y. O y mede 10. Deixa eu dar um risco aqui para poder dividir essa conta. Agora, nós vamos usar a outra razão. O x mais 8 sobre y. E a gente vai usar que o y vale 10, ok? Então, vai ficar x mais 8 sobre 10. Isso é igual ao 3 meios. Da mesma forma, só vou multiplicar aqui. Vou ficar então com x mais 8 é igual a 10 vezes 3 é 30, dividido por 2. Ou seja, o x é 30 por 2 é 15, menos 8. O x então mede 7. Ok? E aí ele quer o perímetro da figura. Então a gente vai voltar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. De forma que esse x aqui ele vale 7. Esse y ele vale 10. Ou seja, esse lado aqui ele mede 15. Esse lado de baixo ele mede 12. E tem esse lado que mede 6. 15 mais 6 é 21. Com 12 vai dar 33.
esse é o perímetro da figura, ok? Então, o perímetro vai ser 15 mais 6 mais 12, isso é igual a 33, ok? Questãozinha assim, interessante. Tem muitos cálculos ali, muito raciocínio, mas não sei se chega a ser difícil, né? Vamos lá então. Número 3. Querendo obter a altura de um prédio construído em uma rua totalmente plana, um homem com instrumento que registra um ângulo de 60 graus e que, ao afastar 50 metros do prédio, o mesmo instrumento registrou um ângulo de 45 graus, conforme a figura abaixo. Dessa forma, o homem registrou uma altura do prédio de aproximadamente. Eu acho que o espaço que eu deixei aqui vai ser pouco, hein? Mas olha só, pessoal. A gente tem ali. Isso aqui é um caso de. É um caso de trigonometria, né? Eu devia ter deixado mais espaço mesmo. Qualquer coisa eu vou ter que fazer lá embaixo. Mas vamos olhar aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta maior para a gente poder fazer o triângulo. A ideia é sempre tentar enxergar triângulos, ok? Então nós temos esse triângulo maior aí, tá? Esse triângulo, deixa eu dar uma selecionada aqui para baixo. Ele é um triângulo retângulo, porque o prédio ele não é a Torre de Pisa, então ele tá na vertical mesmo. Então aqui é 90 graus. Ele tem um ângulo de 45, tá? De forma que aqui nós temos a altura do prédio. E aí, sei lá, aqui nós temos aqui um lado que mede x, que aí é a distância que a pessoa tá da segunda forma até o prédio. O que acontece nesse caso aqui? Como nós temos um triângulo retângulo, nós temos que analisar que o triângulo retângulo ele tem três lados, correto? Vou colocar de outra cor aqui. O triângulo retângulo ele tem a chamada hipotenusa. Hipotenusa ela é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. E nós temos os catetos, que são os outros dois lados. Quando você coloca um ângulo lá dentro, você consegue diferenciar os catetos a partir da posição relativa com o ângulo, de forma que o ângulo, o cateto que está no lado contrário ao ângulo, ou seja, no lado oposto ao do ângulo, ele vai ser chamado justamente de cateto oposto, certo? Enquanto que o cateto que forma o lado do ângulo, ele vai ser o cateto adjacente, certo? Então temos cateto oposto e cateto adjacente. E aí, com isso, a gente ganha três relações que envolvem o ângulo, o cateto e a hipotenusa. Os catetos e a hipotenusa. Que no caso são. Vou escrever de vermelho aqui de volta. Nós temos seno, cosseno e a tangente. Correto? Todos eles são razões, ou seja, são divisões entre os elementos do triângulo, de forma que o seno e o cosseno são razões em que o denominador é a hipotenusa. O seno ele utiliza o cateto oposto, o cosseno utiliza o cateto adjacente. E a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, nessa ordem, tá? Então, nessa figura aqui, o que a gente chamou de letra, repara, nós temos o H, que é o cateto oposto, e temos o X, que é o cateto adjacente. Então, por isso, a gente vai usar a ideia da tangente, ok? Então, nessa figura, a gente vai usar a tangente. Para isso, a gente pode recorrer a valores de uma tabela. Por quê?
O ângulo em questão ali é o de 45 graus. O 45 graus, junto com o 30 e com o 60, formam os chamados ângulos notáveis. Vou apagar isso daqui. Por enquanto eu não vou apagar isso aqui não. Que é uma tabelinha que, se vocês bem lembram, provavelmente vocês aprenderam. Vou ter que colocar o contrário aqui. Vou colocar seno, cosseno e tangente. Vocês provavelmente aprenderam a decorar essa tabelinha através de uma musiquinha. E aí pode ser a musiquinha, pode ser variada, né? Pessoal, eu não sou um excelente cantor. Deixa eu só. Até vou aproveitar, vou beber uma água aqui. Pera aí rapidinho. Tentei tapar o microfone para não fazer barulho de água, mas enfim. Então você deve ter aprendido a musiquinha. A musiquinha que eu gosto, que eu aprendi, ela é baseada no Jingle Bell, aquela musiquinha do Natal, ok? Que é o seguinte: você começa pela linha ali do seno, certo? E aí você começa. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Espera que o professor não foi rápido o suficiente. A raiz vem depois no 3 e no 2, certo? Porque no 1 precisa de raiz. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ok? Procura depois no YouTube aí, se você tá aí, procura gatinho trigonometria, alguma coisa assim. É um vídeo que fica um gato, ou funk da trigonometria, acho que é melhor. Que é realmente um batidão para poder completar essa tabela, ok? Então, assim, tem jeitos de fazer isso que varia muito, tá? Aí vai o gosto do freguês. Tem a música da Xuxa também, todo mundo. Como é que é? Todo mundo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo mundo 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vai todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. E a raiz em cada um. São coisas variadas, tá, pessoal? Tô passando essa vergonha aqui, que eu realmente não canto nada, mas é só para poder ilustrar para vocês, ok? É... A ideia dessa tabela, você decora esse preenchimento. A ideia é você ter em mente também, na sua cabeça, quais são os valores. Mas enquanto você não tem decorado, você aprende como completa a tabela. Nós queremos aqui, a gente acabou de falar, relação de catetos, então vou usar a tangente. O nosso ângulo ali é o ângulo de 45, então eu vou usar o 1. Então, para não perder essa tabela, deixa eu jogar ela aqui para baixo. Depois a gente vai só passando mais para baixo à medida que a gente for resolvendo, ok? Então nós vamos ter que voltar para o vermelho. A tangente. Opa, peraí que eu apertei um botãozinho errado da caneta aqui. A tangente de 45 ela é igual ao cateto oposto, que no caso aqui é o H, sobre o cateto adjacente, que no caso aqui é o X. Certo? Só que segundo a tabela, esse valor é 1. Então eu posso chegar aqui, ó, e falar que o H sobre o X é igual a 1. Se eu multiplicar cruzado, eu vou obter que o H é igual ao X. Ok? Ou, melhor dizendo, né? Assim, dá na mesma. Mas eu vou preferir dizer que o X é igual ao H. Tá? E era só isso. Deixa eu dar uma arrumada aqui agora. Para poder tentar fazer esse negócio caber aqui. Ok? Então vou jogar isso pra cá. Vou jogar essa conta
para cá também. Vamos tentar diminuir um pouco. E eu vou jogar isso aqui para baixo aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Se quiser, eu já escrevi, né? Qualquer você volta no vídeo para poder copiar, porque realmente ficou pequenininho aqui. Vamos agora olhar para o triângulo todo, tá? O que a gente ganha? O triângulo todo não, né? Vamos olhar para esse triângulo aqui agora. Deixa eu marcar. Que agora esse aqui que é o triângulo chave para poder resolver a questão. Vamos ver. Boa. Opa. Nós temos esse triângulo aqui, correto? Ele continua sendo um triângulo retângulo, tá? Ele tem um ângulo de 60. A altura do prédio está aqui. E agora tem essa medida. Repara o seguinte, a gente acabou de ver que essa medida toda aqui, aliás, era o x, né, na verdade, a gente acabou de ver que isso aqui mede h, correto? Vou chamar de x por um momento. Era x que a gente chamou, não foi? Então, se tudo aqui é x e esse pedaço aqui mede 50, quanto que sobra pra gente aqui? É x menos 50, certo? No nosso caso, como nós já descobrimos que o x vale h, isso aqui vai ser igual a h menos 50. Ok? Então, por ter descoberto isso, isso aqui vale h menos 50. Agora é só a gente aplicar. De novo, eu tenho os catetos, então eu vou utilizar mais uma vez a tangente. Vai ficar tangente de 60 é igual cateto oposto, que é h, sobre o cateto adjacente, que é o h menos 50. Isso daqui, já vou escrever aqui na frente para a gente poder ganhar um tempo. De acordo com aquela tabela, a tangente de 60, ó, tangente de 60 é raiz de 3, ok? Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 3. Posso multiplicar. Vou ficar então com raiz de 3 vezes h menos 50 é igual ao h, correto? Ou seja, raiz de 3h, fazendo distributiva, tá? Já vou arrumar. Menos h, passando isso aqui para o outro lado, é igual, aqui ficaria menos 50 raiz de 3. Vai ser igual a 50 raiz de 3, certo? Aí que vem a questão aqui agora do cálculo. Aqui nós temos h nos dois termos. Se eu tirar esse h, sobra raiz de 3 e aqui sobra menos 1. Coloquei ele em evidência, né? No fim das contas. Ok, pessoal? Já vou fazer um esquema aqui de diminuir esse triângulo, porque nós já utilizamos ele, ok? Vou passar ele para o cantinho aqui. E aí eu vou tentar rearrumar isso aqui para a gente poder ter um espaço melhor para poder trabalhar. Vou colocar isso mais para cá e diminuir um pouco. E aí aqui acabei de escrever, pessoal. Se precisar, vocês voltam aí e aumentam para a gente poder ter esse espaço. Porque a história agora, deixa eu aumentar isso aqui de volta que a gente está nesse passo aqui, né? Pera aí, deixa eu separar aqui. Arrumações do professor, né? Para poder caber tudo. Quem dera se no quadro de aula fosse assim, né? Tão fácil da gente resolver, né? Então a gente está preocupado em resolver essa parte aqui, ó. Aí, essa eu vou aumentar de volta. Pessoal, é claro que é só a gente passar aquele valor dividindo, né? Vai ficar
50 raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. Para eu poder eliminar isso aí é uma questão de racionalização. Eu preciso tirar aquela raiz do denominador. Tem um truque, quando você tem uma soma embaixo envolvendo raiz, a gente multiplica por uma espécie de conjugado, tá? O que seria o conjugado? É o mesmo número, só que é com sinal trocado ali no meio. É 50 raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. Você multiplica por raiz de 3 mais 1. E aí você tem que fazer isso em cima e embaixo, ok? Essa questão é complexa mesmo, tá, pessoal? Não assusta, não. Agora é questão de aplicar aqui em cima. Aqui ficaria 50 raiz de 9, né? Mais 50 raiz de 3. Deixa eu aumentar esse traço da fração aqui. Embaixo, isso aqui daria é o quadrado do primeiro, ou seja, é raiz de 9 menos o quadrado do segundo, que é 1. Isso aqui vai ficar 50 vezes o 3, que é a raiz de 9, mais 50 raiz de 3. Tá horrível, pessoal, eu sei. O professor deixou um espaço mínimo aqui, né? Pera aí. Fazer mais uma lenha aqui. Diminuir mais para poder caber isso aqui. Caber isso aqui não, né? Vamos... Pessoal, então o nosso H, ele vai ser, segundo o que está aqui, aqui seria 50, o raiz de 9, ele é 3. Mais 50 raiz de 3. Raiz de 3 aqui é 3, menos 1 é 2. E aí eu posso dividir como eu quiser aqui. Eu posso dividir o 50 e o 50 por 2. Aqui fica 25. Aqui fica 25. 25 vezes 3 é 75. Onde que eu vou escrever isso? Não sei, né? Vamos escrever aqui em cima. O H vai ser então, ó, 25 vezes 3, que é 75, mais 25 raiz de 3. Pessoal, ficou ruim? Ficou, né? O professor saiu desenhando, depois diminuindo tudo, e foi fazendo essas lenhas, mas chegou. É porque as contas aqui eram complicadas, né? A resposta tá aqui, ó. 75 mais 25 raiz de 3. É essa a medida da altura. Essa questão era enjoada, tá, pessoal? Concordo, você tá meio confuso aí, é porque era enjoada mesmo. Mas o passo mais enjoado era finalizar a conta, tá? Essa conta aí, ela realmente é uma conta inconveniente, ok? Vamos em frente. Um triângulo retângulo isósceles tem a menor altura igual a 5. A medida do perímetro em centímetros desse triângulo é... aqui eu não vou ter que usar seno, cosseno e tangente, e lá embaixo eu vou. Então, vamos tirar isso daqui também. Aqui eu não preciso usar, mas na de baixo eu preciso. Pessoal, quase 40 minutos, temos duas questões para fazer, vamos lá. Pessoal, triângulo, retângulo e altura. O que acontece no triângulo, retângulo e na altura? Então nós temos um triângulo, retângulo qualquer aqui. A questão da altura é o seguinte. Qualquer que seja a altura de um triângulo, o ideal não, né? A definição de altura é o segmento que é perpendicular, que é o segmento que parte de um vértice do triângulo e é perpendicular ao lado oposto. Ou seja, ele parte de um vértice do triângulo, de um ponto, né? E ele forma 90 graus com o lado oposto. Repare então que do jeito que está aqui, a altura relativa
a esse lado aqui de baixo, ela é justamente isso aqui, ó. Então, ó, se eu considerar o cateto como base, a altura relativa a ele vai ser o outro cateto, tá? Ao mesmo tempo, se eu chegar aqui e eu quiser... Ele não quer deixar eu girar a figura, né? Aqui ele deixa. Se eu quiser girar a figura desse jeito, eu vou precisar apagar isso aqui. Da mesma forma, a altura relativa a esse outro cateto aqui é essa. Então, em suma, né? A altura relativa a um cateto é o outro cateto, tá? Então, todo triângulo tem três alturas, é uma relativa a cada lado. Então, se a base for cateto, a altura é o outro cateto. E qual que seria a altura relativa à hipotenusa? Espera aí, vamos tentar girar aqui. Isso. Então, agora vamos trabalhar com a ideia da hipotenusa aqui. Vou até representar de novo o nosso ângulo de 90 aqui. Então, a hipotenusa está aqui. Quem que seria a altura? Seria esse segmento aqui, correto? Que forma ângulos de 90 graus. E aí repara, pessoal, você divide a figura em dois triângulos. Dois triângulos retângulos, inclusive. De forma que a hipotenusa acaba sendo cada um dos catetos. A hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo. Ou seja, o triângulo retângulo tem três alturas. Pode ser o cateto 1, pode ser o cateto 2, ou pode ser aquela relativa à hipotenusa. Só que, se for relativa à hipotenusa, vocês concordam comigo que nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo aqui, ela é menor que o cateto? Porque ela é um cateto e o cateto ele faz o papel de hipotenusa. Da mesma forma que ela também vai ser menor que o cateto do triângulo retângulo original. A menor altura de um triângulo retângulo é justamente aquela que é relativa à hipotenusa, ok? Então é só para poder determinar qual que seria essa menor altura de um triângulo retângulo, ok? Então vamos para o nosso desenho aqui de novo. Ele está dizendo então que temos um triângulo retângulo isósceles. Um triângulo retângulo isósceles é aquele em que os catetos têm a mesma medida, né? Então nós podemos dizer que aqui é x, aqui também é x. E aí o que ele está dizendo é que a menor altura, que nós já vimos que é a altura relativa à hipotenusa, ela mede 5. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Já vou aproveitar. Vou dar aquela girada na figura. Girei demais. Girei um pouquinho a mais. Isso aqui tá bom. Deixa eu apagar esse X e esse X aqui. E colocar nos devidos lugares. Então aqui é X, aqui é X. A nossa altura vai ser essa daqui. Correto? Então ela forma ângulo de 90 graus. A altura mede 5, certo? Deixa eu passar esse desenho aqui para cima. Deixa eu aumentar um pouquinho. E é isso aqui, tá? Pessoal, eu preciso achar aquele x. Se o triângulo retângulo ele é isósceles, tá? Ele possui dois ângulos de 45. Esses dois ângulos aqui, eles medem 45, ok? De forma que para eu poder encontrar o x, basta eu usar a relação do que? Isso daqui é o cateto oposto, isso daqui é a hipotenusa. Ou seja, eu vou usar que o seno de 45
ele é igual ao cateto oposto, que no caso aqui é 5, sobre a hipotenusa, que é x. Se a gente for olhar na tabela, o seno de 45 ele é igual a raiz de 2 sobre 2. Então a gente vai e iguala isso daqui a raiz de 2 sobre 2. Ok? Multiplicando cruzado. Vamos fazer cruzado? Bom, vai ficar raiz de 2 vezes x é igual a 5 vezes 2, que é 10. Aí vem aquela história. O x vai ser igual a 10 dividido pela raiz de 2. Vou ter que racionalizar. Para racionalizar nesse caso aqui, basta multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Quando você racionaliza, basicamente a raiz vai para cima e o radical sai de baixo, fica só o 2. Então, deu 10 raiz de 2 sobre 2, ou seja, o nosso x é igual a 5 raiz de 2. Ok? Então, x é igual a 5 raiz de 2. De forma que a gente obteve agora, eu vou redesenhar a nossa figura. Nós temos um triângulo retângulo isósceles. Deixa eu até chegar ele um pouquinho para o lado aqui. Que os catetos medem 5 raiz de 2. Os dois catetos, né? E aí eu quero perímetro, eu preciso da hipotenusa também. Para poder achar a hipotenusa, eu posso usar o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, o nosso y ao quadrado vai ser igual ao 5 raiz de 2 ao quadrado mais o 5 raiz de 2 ao quadrado. Vou continuar embaixo aqui mesmo. Então, o nosso y ao quadrado vai ser... Aí aqui tem que levar os dois, tá, pessoal? 5 ao quadrado é 25. Raiz de 2 ao quadrado é 2. É só cortar a raiz. 5 ao quadrado é 25. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Ou seja, y ao quadrado vai ser igual a 50 mais 50. Isso aqui é 100. Então, o y vai ser a raiz de 100. O y vale 10. Ok? O y vale 10. Para poder fazer o perímetro, basta que a gente some. Vai ser 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 mais 10. Posso juntar o que tem raiz de 2. 5 mais 5 é 10. Repete a raiz de 2 mais 10. Colocando em evidência, temos 10 aqui. Aqui sobra raiz de 2. Aqui eu tirei o 10 todo, então sobrou só 1. E essa daqui que será a resposta da nossa questão. É 10. Nossa. Vai ser 10 vezes raiz de 2 mais 1, que é a letra B. Ok? Questãozinha complexa também, né, pessoal? Acontece. Finalmente agora número 5. Essa número 5 eu já fiz hoje. Então eu tô meio que craque nisso aqui. Deixa eu dar uma limpada nisso aqui, pessoal, porque isso aqui realmente tá uma bagunça total com esse monte de coisa circulada aqui, né? Beleza, melhorou. Pessoal, se você percebeu um corte tosco aí no vídeo, que não vai encaixar uma parte com a outra, é porque eu precisei regravar o final, porque eu fiz uma confusão, eu troquei os ângulos ali. Vou ter que refazer a questão, tá? Então, olha só, questão 5. A área do triângulo ABC, de altura h igual a raiz de 2, sendo x igual a 30 graus e y igual a 45 graus, é. Então, nós temos aí um triângulo, ele está pedindo a área. Pessoal, a área de um triângulo
ela é primeiramente mostrada para vocês da forma mais simples, que é multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Não estranhem essa notação do S ali, que geralmente na matemática a gente usa o S para área, tá? Então é comum isso. Então essa é a fórmula mais simples. Mas o que acontece? O triângulo, qualquer triângulo que seja, ele tem 3 alturas e, consequentemente, ele tem 3 bases. Qualquer lado dele pode servir como base, tá? E aí, consequentemente, cada base tem a sua altura relativa. O que a gente tem que fazer é uma escolha esperta. A gente tem que olhar aqui e observar que a altura que foi informada no nosso exemplo aqui, nosso exercício, é essa. Então ele informou para a gente essa altura. Ela mede, segundo o enunciado aqui, ó, ela mede raiz de 2, correto? Então, se eu quero trabalhar com essa altura, eu tenho que trabalhar com a base correspondente, que é essa daqui de baixo, correto? Agora, como é que a gente faz trabalhar com aquela base ali? A gente vai usar uma propriedade da altura, que é o seguinte: a altura sempre é perpendicular à base, ou seja, ela forma ângulos de 90 graus. Então repara que utilizando aquela altura, a gente obtém 2 triângulos retângulos. Tem esse triângulo da esquerda que é o AHC e tem o da direita que é o CHB. São 2 triângulos retângulos e nós estamos em busca da base. A gente tem esse pedaço da base aqui que eu vou chamar de X, tenho esse pedaço da base aqui que chama de Y, de forma que, se eu conseguir calcular esse x e y usando os triângulos separadamente, é só eu somar que eu encontro a base do triângulo ABC e com isso eu consigo achar a área dele, ok? Então é isso que nós vamos fazer nessa questão. Deixa eu dar uma apagada nisso aqui, uma limpada no nosso desenho para a gente poder fazer isso, tá? Então, pessoal, eu vou pegar justamente, primeiramente, o triângulo da esquerda aqui. Vamos ver como que vai sair. Ok, tá ótimo. Vou pegar, vou transportar ele para cá e vou colocar as informações nele agora. Esse é um triângulo. A gente pode até escrever aqui, né? É o triângulo AHC, cuja altura mede raiz de 2. A base dele relativa aqui, né? A gente está chamando de x. E ele tem um ângulo que, segundo o enunciado, mede 30 graus. Correto? A título de curiosidade, eu falei que eu comecei essa questão falando que eu tive um corte no vídeo, né? Eu tinha colocado 45 aqui, depois que eu fui ver. Tinha feito a conta toda. Pessoal, é um triângulo retângulo que você tem um ângulo dele e você está com a informação dos dois catetos. Repara que a hipotenusa, que é oposta ao 90, ela não entra na jogada. Ela não tem nada a ver com isso. Então não é hipotenusa. Nós vamos usar para isso, e aí eu vou até mexer aqui. Aqui é tangente e aqui vale 1. Nós vamos usar a tangente. Ó, ficou um Y sobrando aqui, ó. Que interessante, né? Nós vamos usar a tangente do 30 graus. Que segundo o que nós temos aqui, a tangente vale raiz de 3 sobre 3. Então você monta aqui, ó. Tangente de 30 graus é igual. Quem é oposto ao 30? É o x. Quem é o adjacente? É a raiz de 2. Isso aqui, segundo a tabela que nós vimos agora, tem que valer raiz de 3 sobre 3. Fazemos a multiplicação cruzada só nesse sentido aqui, para poder obter que o x vai ser igual. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 6 sobre o 3. Então já achamos uma parte da base do triângulo que a gente quer calcular.
Vamos agora pegar o outro triângulo. Vamos retirar ele aqui do desenho. Para a gente poder visualizar melhor. Tá ótimo. Vamos passar ele para cá. Para cá tá bom. Não tem espaço aqui para baixo. Então nós temos um triângulo retângulo, que a altura continua sendo raiz de 2, correto? E a base é o que eu quero calcular, que eu vou chamar de y, e nós temos um ângulo de 45 graus. Então, de novo, a hipotenusa está fora da jogada, certo? O que nós temos que fazer então? Nós vamos usar a tangente. De novo, a tangente, só que dessa vez vai ser do 45, que vale 1. Então, já vou até apagar isso aqui, pessoal, que a gente não vai mais precisar dessa tabelinha, ok? Então, a gente vem aqui e coloca que a tangente de 45, ela vai ser igual ao cateto oposto, que é y, sobre a altura, que é raiz de 2, e isso é igual a 1, correto? Fazendo a multiplicação cruzada nesse sentido aqui, a gente obtém que o y é igual a raiz de 2. Ok? Agora é só, esse só vocês vão ver que não é realmente só, calcular a área do nosso triângulo. Então, a área é metade do produto da base pela altura. Então, eu vou escrever exatamente desse jeito para poder facilitar a nossa vida. Vai ser, então, metade. A base é a soma dos dois valores, é o x mais y, certo? Então, a base ela vai ser justamente a raiz de 6 sobre 3 mais a raiz de 2. E a altura é raiz de 2. Primeiro passo é fazer essa multiplicação, essa distributiva aqui, né? Vai ser raiz de 2 vezes raiz de 6 sobre 3 e raiz de 2 vezes raiz de 2. Então a gente repete esse meio. E aqui vai ficar o quê? Raiz de 6 vezes raiz de 2 é raiz de 12 sobre 3, mais raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4. Pessoal, raiz de 4 é 2. A raiz de 12, se você pegar para fatorar o 12, você divide por 2, dá 6, divide por 2, dá 3, divide por 3, dá 1. De forma que você obtém um 2 ao quadrado. Então, aquela raiz de 12, ela é o mesmo que raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Esse 2 sai e o 3 fica dentro da raiz. Isso é igual a 2 raiz de 3, correto? Você pode calcular raízes maiores fatorando e juntando os termos semelhantes de 2 em 2. Cada vez que você junta dois termos, um sai da raiz, ok? Então, isso aqui vai ficar 1/2 que multiplica a raiz de 12, acabamos de ver, que é 2 raiz de 3 sobre 3, mais raiz de 4, que é 2. Agora a ideia é tirar um MMC ali dentro, tá? Então entendam que esse 2 ele está sobre 1, então é só você fazer uma multiplicação cruzada e multiplicar os denominadores. Isso não é exatamente um MMC, né? Mas é uma ideia de pegar um múltiplo comum. Então 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 2 raiz de 3 é 2 raiz de 3, mais 3 vezes 2, que é 6. E aí a ideia é jogar esse 3 para fora aqui. Ele vai passar multiplicando.
E aí fica 1/6 que multiplica 2 raiz de 3 mais 6. E é essa que é a resposta que está lá nas opções. Ah, não tem opção, né? Nossa, eu tô viajando, pessoal. O que acontece? Eu fiz essa questão no primeiro ano. Eu falei, né? A matéria dessa semana do primeiro ano é a mesma do segundo. Só que tem aprofundamentos diferentes. A do segundo ano está bem mais difícil que a do primeiro. Essa questão está nas duas, tá? E só que no primeiro ano essa questão ela tem as opções. Aqui ela não tem. Mas a resposta é essa. A resposta está exatamente do mesmo jeito que tá lá na do primeiro ano, ok? E aí, pessoal, era isso, tá? É, algumas questões aí saíram de maneira mais tranquila, outras podem ter dado dúvida, e eu reconheço que realmente eu posso ter complicado um pouco às vezes. Então, se por acaso alguma parte não ficou clara, entre em contato comigo, coloca no comentário, professor, não entendi essa questão. Você pode refazer, pode tentar explicar de outro jeito. Deixa no comentário, se for o caso. Que qualquer coisa eu gravo um vídeo extra à parte, refazendo a questão que pode ter ficado um pouco nebulosa. Talvez a questão que até me incomodou, do jeito que eu fiz, foi essa questão 3 que eu fui mexendo, né? Eu não sei se essa questão de eu ter ficado mexendo na figura ali, joga pra cá, diminui pra cá, pode ter complicado vocês, mas ali foi só uma questão de espaço. Realmente eu comi mosca nessa parte, eu deveria ter deixado um espaço maior para poder resolver ali embaixo. Mas qualquer coisa, se você quiser, a gente refaz essa questão. Ok, pessoal? Bom, no mais, quero agradecer quem assistiu até agora. Não sei quanto tempo de aula que deu, porque igual eu falei, tive que regravar a última questão, então eu não vi em que parte que eu vou ter que cortar outra. Mas se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal para receber as próximas novidades. Compartilhe com os amigos, pode ser que alguém esteja precisando dessa ajuda. E eu aguardo vocês na próxima. Valeu!